Obrigado, Senhor. Amém, esposa? Amém. Quer falar alguma coisa, esposa? Eu já falei tudo? Então tá bom. Vamos à palavra, por favor. Eu quero pregar hoje para vocês uma palavra muito simples, denominada ouvem, mas não veem. Nós estamos cheios de crentes ou de pessoas que se dizem crentes. Eu não falo crente de religião evangélica, eu falo crente total, que diz que crê em Deus. Apesar que eu creio que muitos dos ateus são simplesmente pessoas que no anseio, na busca de encontrarem um Deus verdadeiro, só encontraram uma religião. E por só encontrarem uma religião, deixaram de crer ou ficaram céticos. É um cristão, um ex-cristão frustrado, que quis encontrar a Cristo, mas só encontrou uma religião. Um dia chegaram para um homem chamado Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi foi usado para libertar numa época de sofrimento. E usado por Deus. Bispo, mas ele não era cristão, ele foi usado por Deus? Eu creio que sim. Porque a palavra de Deus diz que o sol se põe sobre os maus e sobre os bons. E nós podemos nos unir a pessoas para fazer coisas boas. E Gandhi explicou algo muito interessante. Perguntaram para ele, aonde você aprendeu a jejuar? Porque ele jejuava como arma. Ele falou assim, com o Cristo de vocês. E aí perguntaram para ele, um cristão perguntou para ele, cara, então você é do cristianismo? Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu amo o Cristo de vocês, mas eu abomino o cristianismo de vocês. Eu creio que se Mahatma Gandhi, o Mahatma, tivesse encontrado um cristão verdadeiro, talvez ele tivesse feito um jejum não só para salvar as pessoas da guerra ou da pobreza ou da destruição, mas ele tivesse feito um jejum para salvar as pessoas do inferno. Infelizmente, muitos cristãos que deveriam estar posicionados hoje não estão. Falando destes que ouvem, mas não veem, eu quero falar a respeito ou conversar com você a respeito do que a palavra de Deus diz, mas antes eu quero lembrar de uma vez. Uma vez eu estava, de uma história muito verdadeira, uma vez eu estava em uma farmácia, minha esposa havia entrado na farmácia para comprar alguns remédios. Eu nem lembro se eram remédios ou o que era, mas ela estava comprando algumas coisas, eu estava do lado de fora, estava calor, e eu estava sentado em uma pedra que tinha na frente da farmácia, um murinho, eu acho, se eu não me engano, sentado. E uma caminhonete daquelas novas entrou, uma caminhonete muito bonita, e o homem desceu da caminhonete com seu celular, falando muito palavrão, e de repente ele falou alguma coisa sobre a alvará. Naquela época nós estávamos na briga do alvará do barracão que nós tínhamos na época, e eu fiquei pensando, mas alvará realmente está difícil, né? Curitiba é burocrático. E aí ele olhou para minha cara e falou assim, tá difícil, hein, cara? Tá difícil de conseguir o alvará. Eu falei para ele, cara, é verdade, viu? Eu estou lutando no cartório, tenta, né, um monte de documentação, mas em nome de Jesus a gente vai conseguir, né? Se Deus quiser a gente vai conseguir ter um bom êxito nisso. Ele falou, não, eu estou falando do alvará da esposa. Aí eu olhei para a cara dele e falei, o quê? O alvará da esposa, estou querendo ir pescar com meus amigos, e a esposa não libera o alvará. Esposa e casamento é uma droga, não é? Falei, nossa, bem para que ele vai perguntar isso? Eu falei, não, o meu não é. Aliás, a minha esposa está ali dentro. E na verdade, o homem da casa é que libera o alvará, né? Mesmo assim, eu e minha esposa nos damos muito bem, porque temos Cristo no nosso casamento. Nós temos Jesus. Então, quando nós precisamos de um alvará, nós não pedimos um ao outro, nós pedimos para Jesus. Mesmo porque Jesus nunca vai dar um alvará de funcionamento se for para nós deixarmos de funcionar, né? Não lembro se eu falei com todas essas palavras, mas estou lembrando e conjecturando sobre, né? Para não ser baseado em fatos reais. E aí, quando eu falei de Jesus, ele falou assim, ô glória, paz do Senhor, irmão. Eu falei, caramba, é crente. É o 007. Crente 007. Na hora ele morfou, lembra do Power Rangers? Né? Go Power Ranger! O pastor Cedro assistia bastante. Agora... Só que eu não vou morfar, irmão. Só esses crentes aí que morfam. Hora de morfar, e ele morfou. De repente ele virou crente.
E aí eu peguei e falei, puxa vida, né? Fiquei pensando, aí ele foi embora, né? Aí ele falou, eu que construí, antes dele ir embora, ele falou, eu que construí aquela igreja lá, umas igrejinhas que tem umas janelinhas talibã. Eu construí aquela igreja lá, eu construí aquela, eu construí aquela, eu construí aquela, eu construí aquela. Mas lá a gente não tem pastor não dá dinheiro para pastor não, né? Fiquei olhando para ele, foi embora. Já não queria nem conversar mais, né? E ele ficou bem sem graça, porque eu gastei um tempinho falando da palavra para ele, daquele nosso jeito alvo de ser. Eu não sei se passado um pouco de tempo depois, ou foi antes, isso não lembro, para não ser baseado em fatos reais, mas aconteceu outra história. Eu conto ou não conto? Eu falo ou não falo? Nós fomos comprar legumes e frutas no hortifruti. E quando nós chegamos, a minha esposa comprou uma melancia e colocou a melancia sobre o balcão. A dona do estabelecimento olhou para a melancia, eu olhei para a melancia, e a melancia não parecia uma melancia, ela parecia uma abóbora, porque ela estava meio comprida assim, e meio torta. Aí a minha esposa ainda pediu para ela cortar a melancia, porque estava achando a melancia meio estranha. Quando ela foi cortar, que ela pegou o facão, ela olhou o facão, balançou, e a gente notou que aquela mulher era uma mulher, entre aspas, evangélica, porque ela tinha um estereótipo que o mundo entende que é evangélico, né? Um cabelo bem longo, não estou falando mal disso, amém? Se você faz para Deus o faz. Ela tinha uma roupa bem longa, ela tinha uns pelos também bem longos, né? Mas quem faz para Deus, faça, então fique à vontade. Desde que você faça verdadeiramente para Deus, mas deveriam fazer essas coisas sem deixar as outras, mas deixa para lá, outra hora a gente fala sobre isso. E aí, quando ela pegou a faca, ela levantou a faca e foi cortar a melancia. Quando ela cortou a melancia, ela falou, mais torta que a minha vida. Eu olhei para a cara dela e falei, sua vida é torta? Ela falou, é, tudo torta. Aí eu olhei para ela, fiquei olhando bem, pensando, será que ela é evangélica mesmo? Aí eu vi uma foto, alguma coisa assim, eu não sei, que a gente começou a conversar a respeito da família, e ela falou assim, aquele desgraçado do meu marido foi pescar. A boca do inferno, né? Aí eu olhei e falei, caramba, fiquei pensando, falei, foi pescar, mas seu marido deve ser uma bênção, né? Abençoa seu marido, né? Eu já estava tentando fazer ela parar de falar besteira. Ela falou assim, que pescar que nada, vou beijar na boca. Vai acabar. É aquele versículo bem antigo, sabe qual é? A coisa está feia, a coisa está preta, quem não for filho de Deus. E aí eu olhei para a cara dela, minha esposa já estava com o olho desse tamanho, eu falei, meu Deus. E eu comecei a tentar falar alguma coisa de Deus para ela, mas não deu. Porque realmente muitas dessas pessoas estão cauterizadas. E eu costumo falar que essas são pessoas que mudam o estereótipo, que mudam a parte externa, mas não mudam a sua parte interior. Tem pessoas que realmente precisam mudar a parte externa também, não tem problema se mudarem a parte externa, porque realmente mudaram a parte interna, porque tem que ser de dentro para fora. O problema é quando elas só mudam o estereótipo, mas não mudam por dentro. Elas são como pessoas que ouvem a voz, mas não veem a luz. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 1, minha esposa lerá pausadamente, por favor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Repita comigo, uma luz vinda do céu. Uma luz vinda do céu. 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Agora só um minuto.
Eu quero que vocês leiam o 7 comigo de maneira pausada, em alto e bom som, porque é rap do bom. Leia bem alto o 7. 1, 2, 3 e... Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Ou seja, eles ouviram a voz, mas não viram a luz. Primeiro, essa luz que fez Paulo cair por terra. Não sabemos se de um cavalo, de um jegue ou simplesmente um tropeção. Essa luz que fez imediatamente Paulo ficar cego. Ou seja, cego para o mundo, mas com os olhos muito abertos para as coisas espirituais. Essa luz que muitas vezes precisa nos cegar para o mundo, para que nós venhamos a realmente ver, para que nós venhamos realmente enxergar. Está cheio de crente assim nos dias de hoje. Muito obrigado, minha esposa. Cheio de crente assim, que enxerga, aliás, ouve a voz, mas não vê a luz. Ouve a palavra, mas nunca vê a luz em suas vidas. A palavra diz que a fé vem e vem pelo muito ouvir, mas a prática da fé é que traz o resultado. Veja, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, não. O que não falha é a prática da fé. É o que você faz com a fé. É o que você realmente multiplica com aquilo que você recebe de fé, porque a fé é um dom. Se você sair no Brasil e perguntar quem tem fé, a maioria vai falar que tem. Muitos vão falar, eu tenho muita fé. Mas Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé como um grão de mostarda, nós iríamos fazer uma planta nascer na água. E aí? Do que ele está falando? Paulo precisou ficar cego. E na verdade, todo aquele que se converte verdadeiramente ou começa o processo da conversão, a primeira coisa que acontece é que ele fica cego para o mundo, para que possa começar a enxergar as coisas de Deus. Jesus falou sobre isso de uma forma muito incisiva. Eu quero que você leia ou abra em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 13, Jesus falou sobre isso. Olha o que está escrito. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, que estejam quanto, gente? Sempre ouvindo. Vocês nunca entenderão. Quando, gente? Nunca ouvirão, participarão de cultos, trocarão a roupa, mudarão a veste, vão falar, ô glória, é laço, chuta que é macumba, vão falar tudo. Vão ter jeito de crente, estereótipo de crente, vão falar que estão ouvindo, que têm fé, mas ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, né? Ou seja, além ainda daqueles que nem viram a luz, ainda que estejam até sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Diga comigo, o coração, agora os vivos, diga, o coração sem arrependimento se torna insensível à voz de Deus e acaba impedindo que os olhos possam ver a luz. Volta para o 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ouviram como, gente? Ouviram como? De má? Com má vontade. É exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. O povo está com má vontade. Esses dias eu vi, aliás me mostraram, não sei, um povo assistindo um evento gospel, deitado na hora da pregação, e ainda posta ainda, olha eu que espiritual assistindo a palavra, deitado como se estivesse assistindo Netflix. Ou seja, eles estão sentados por dentro, em pés por fora, mas sentados por dentro, ou deitados por dentro, de má vontade. Ah, já deu a hora do culto. Deixa eu terminar o filme. Ah, já deu a hora de assistir. Ah, mas vamos ver qual que é mais legal assistir. Repita comigo, eu não devo assistir o culto. Diga, eu não devo assistir nenhum culto. Eu devo prestar todos os cultos.
ao único Deus. Pense, quantas pessoas hoje, do jeito que está o mundo, em pouco tempo, haverá fé quando eu voltar para fazer justiça? Em pouco tempo, pastores, estão tendo má vontade. E porque eles tiveram má vontade, ouviram com os seus ouvidos, mas fecharam os seus olhos. Continuando, diz assim: se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E aí, leia comigo bem alto. Se eles não tivessem má vontade, olha Jesus dizendo, se eles não tivessem má vontade, Cassiano, eles poderiam ouvir com os ouvidos, ver com os olhos, e então o coração seria cheio, e aí sim eles iriam começar a conversão, o processo da conversão, iriam se converter, e então eu veria isso, e poderia fazer o quê? Curá-los. Ou seja, muita gente não recebe a cura divina, porque não vê. Muita gente não vê, porque não escuta. Muita gente não escuta, porque não presta culto com boa vontade. Está pesado? Posso continuar? Eu falo ou não falo? Então vamos. 17. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Ai, lá vem Jesus com a parábola. Lá vem Jesus, cara. Jesus, será que ele não podia falar direito? Fica falando parábola. Será que ele não podia ser mais claro? Olha o que ele está dizendo, muitos profetas verdadeiros queriam ouvir o que vocês estão ouvindo nos dias de hoje, nesses últimos dias. Profetas verdadeiros queriam ter sentido o Espírito Santo por inteiro, ou tido o poder do Espírito Santo, ou tido até o poder de serem chamados filhos, como nós temos, mas não tiveram. Só conheceram um Deus de razão. E foram homens de Deus, que morreram por Deus. E eles não ouviram. E nós que muitas vezes temos a chance de ouvir, temos má vontade, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Diga que o Senhor tenha misericórdia de mim. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Vamos lá, Jesus vai definir então. Vamos lá? Muda a música, maestro. Jesus vai definir. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aleluia, glória a Deus, eu gosto. É aquele que ama as coisas do Senhor. É aquele que realmente gosta das coisas do Senhor. Mas ele não deixa de gostar das coisas do inferno. Ele ama as coisas de Deus, mas ele ainda continua amando as coisas do diabo. Todavia, visto que não tem raiz, ou seja, ele não se enraiza, fica para lá e para cá, correndo, como para o vento. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Ou seja, não tem firmeza, não aprendeu a receber a palavra com firmeza e corrigir a si mesmo. Ser irrepreensível, ou seja, se auto-repreender antes mesmo que alguém venha repreender. Ele não aprendeu a colocar o seu corpo, subjugar o seu próprio corpo, como Paulo fala, eu esbofetei o meu corpo para viver o que eu prego. Ao invés disso, ele quer tudo fácil, tudo gostoso, como Paulo diz a Timóteo, comichões nos ouvidos. Permanece por pouco tempo, todavia, visto que não tem raiz, eu vou ler de novo. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quantos a gente vai ver deixando o evangelho por causa disso? Quantos eu vi desde os 9 anos de idade? Quando surge alguma tribulação ou uma perseguição, olha aí os dias de hoje. Quando surge uma quarentena, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja,
não multiplica nada do que recebeu, se fecha em si mesmo e fica preocupada com as coisas. Sufocam, as riquezas a sufocam. 23 ele diz assim: e finalmente, existe aquele que foi semeado em boa terra, a semente que foi semeada numa boa terra. Existem as boas terras. Diga: eu preciso ser uma boa terra em nome de Jesus. Os vivos agora: eu preciso ser uma boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá colheita, dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por um. Aquele que ouve e entende, ou seja, aquele que ouve e faz o que os outros não fizeram, aquele que ouve e se autocorrige e começa a se converter, aquele que ouve e deixa de amar as coisas do mundo e começa a buscar amar as coisas de Deus, aquele que ouve e começa a praticar verdadeiramente as coisas de Deus, queridos, aquele que ouve e realmente quer viver aquilo de verdade em abundância. Deus era o caminho porque apontaram um caminho, mas agora além de caminho Ele é a verdade, porque Ele sabe que a verdade não vive sem a verdade, mas de repente Ele se torna a vida porque eu não vivo mais sem ela, sem Ele. Aquele que tem uma vida, mas não fica só na vida, vive a vida em abundância, passa para o outro patamar. Aquele que realmente prova a vontade de Deus, não só boa, mas perfeita, não só perfeita e boa, mas agradável. Aquele que não fica no meio termo, que não anda em cima do muro, aquele que não trata Deus como mediano ou medíocre, que não trata a palavra de Deus como meia verdade, aquele que não deixa as coisas de Deus como hobby, aquele que não terceiriza as coisas do Senhor. E sabe que existia um homem chamado Nicodemos, que eu costumo dizer que teve a síndrome de Nick. Nicodemos chegou em Jesus, vamos ler, abre lá rapidinho, João capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 3, leia comigo por favor. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém, quantos gente? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, nasceu da sua mãe, mas o que nasce do Espírito é Espírito, nasce de novo em Cristo. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Está assustado, Nicodemos? Está assustadinho, Nick? Não fica assustado não. O vento sopra onde quer, Nicodemos. Não fica assustado porque a gente é assim não. Não fica assustado porque a gente não tem parada. Não fica assustado porque a gente não está nem aí para as coisas. Não fica assustado porque nós somos muito loucos e mudamos de repente. Não fica assustado. Não fica assustado não. Porque os nascidos de Deus são assim. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos. Com quantos, gente? Com todos. Diga todos. Grite agora bem alto: todos! Todos os nascidos do Espírito, acontece com todos. Se você é nascido do Espírito, você não tem mais parada, porque Jesus não é uma parada, Jesus é um caminho. Perguntou Nicodemos: como pode isso? Aí Jesus responde, Jesus é demais. O Senhor é demais. Jesus responde assim: disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas, Nick? Você é crente a vida inteira, já fez até teologia, Nick? Você já leu todos os rodapés das Bíblias, Nick? Já até decorou os versículos, Nick? Não entende. Você fala tão bonito das coisas de Deus, Nick, mas não muda, não entende. Você fala tanto das coisas de Deus, Nick, mas a sua vida é uma parada. Você é parado nos seus próprios deleites. Você é parado na sua própria vontade. Você é parado e fica todo ano querendo renovar o seminário novo que você vai pagar, mas não muda de vida. Ô Nick, acorda, Nick. O relógio toca, acorda quem quer. E está tocando alto nesses dias, Nick. Agora, por que será
que existe tanta gente que ouve a palavra, mas não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue enxergar verdadeiramente, porque eu não sei se você lembra, mas lá em Atos 9, quando o apóstolo Paulo cai e fica cego, Deus manda Ananias para tirar as escamas dos olhos, e ele passa a ver da forma que Deus vê. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém nunca, jamais será discernido. As pessoas olham para ele e falam, não, esse aí não tem mais jeito. Não, ele mudou totalmente, ele já é outra pessoa. Um dia uma parente falou para mim, olha Rafa, você tem uma parente que é crente, é de Deus, mas ela não é assim igual vocês são não, ignorantes. Eu falei, mas por que a gente é ignorante? Ela falou, não, porque vocês são radicais demais, não vai ficar louco. Eu falei, eu não vou ficar louco, eu já passei dessa fase faz tempo, eu estou muito pior do que louco, eu não quero mais saber de nada aqui, eu não tenho mais parada, eu estou como o vento, ouve-se a sua voz, não sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, irmão. Eu já passei dessa fase. O mundo sempre vai te chamar de louco, o mundo sempre vai te chamar de anormal, as pessoas do mundo nunca vão conseguir te discernir, mas aquele que é de Deus discerne todas as coisas e pensa nas coisas do alto. Pensa verdadeiramente com a cabeça de quem é do alto. E por que motivo será que as pessoas realmente se dizem de Deus, vão para as igrejas, trocam de roupa, seja igreja católica, seja igreja evangélica, vão muitas vezes e não mudam, não se convertem? É claro que eu não estou generalizando, existem pessoas de Deus verdadeiras convertidas, que estão se convertendo verdadeiramente. Mas por que será que eu acho que até a maioria não se converte? O Salmo explica, o salmista explica. Salmo, no capítulo 135, no versículo 15, diz assim: os ídolos das nações não passam de prata e de ouro. Ou seja, as nações ou as pessoas do mundo, aqui está falando a respeito das pessoas do mundo, elas amam a prata, amam o ouro. Na verdade, os ídolos, ele está falando de estátuas, de deuses, de falsos deuses. Mas ele também está falando do que fazia a estátua, que era o ouro e era a prata, deixando bem claro que o que eles adoravam era o ouro e a prata. Tanto é que quando Moisés volta e percebe que aquele povo estava adorando, mas não a Deus, porque havia feito um bezerro de ouro, Moisés faz eles derreterem e comerem, para dizer, engulam isso, porque isso não é o meu Deus. Ou seja, eu não dou valor para isso que vocês dão. Para mim você pode engolir e depois defecar. Deus não dá valor para o que vocês dão valor. Deus dá valor para aqueles que verdadeiramente o adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e de verdade. Agora veja, olha o que acontece com esse povo. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro. Tudo isso é feito por mãos humanas. E aí está escrito assim, ó, os ídolos têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem. Têm ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração em sua boca. E aí o 18, eu quero que você leia bem alto o que Deus diz que acontece com quem adora as coisas, os ídolos, o ouro, ou coloca tudo aquilo, ou até o dinheiro, ou até as coisas em primeiro lugar. E eu estou já unificando essa palavra com a palavra das ofertas. Eu quero que você leia, olha isso. Aliás, quando você assistir essa palavra, você assistir só ela, assista de antes também. Olha o que está escrito, a anterior. 18, leia comigo bem alto, 1, 2, 3 e... tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles... Quem tem uma nota de dinheiro aí, para mim? De real, dá para mim, por favor. Está escrito, tornem-se como eles. De quem é a cara na moeda? De quem é a cara na moeda? A maioria dos brasileiros não sabe, mas essa é Semiramis, é uma falsa deusa. As pessoas dizem que é a república, mas é mentira. Se você for estudar, você vai ver que não é república nada. Sabe o que é isso? Está escrito aqui, ó, Deus seja louvado. Qual Deus, se a cara não é o do nosso Deus? Mesmo porque o nosso Deus não tem uma imagem só de Cristo que nós não conhecemos. E não é essa pintada por Hollywood. Olha essa cara aqui. Você está vendo que ela tem um olho
mas é um olho branco, isso quer dizer que ela é cega. Está vendo? Essa imagem aqui, ó, de quem ama o ouro, e ama a prata, e ama todas as coisas, e põe a segurança nisso aqui. Ou numa imagem feita. Isso é tão uma imagem, quanto a imagem que é esculpida, erigida. Isso é tão uma imagem quanto aquela. Por isso tem uma imagem de uma estátua aqui, cega. De quem é o dinheiro? Vai dar para mim, cinquentão. Aleluia. Agora vamos ler de novo. Tornem-se como eles, aqueles que as fazem e todos os que nelas confiam. Todo mundo que confia primeiro nas coisas do que em Deus se torna cego, se torna surdo, se torna mudo espiritualmente. Todos aqueles que confiam nas riquezas da terra se torna cego, se torna surdo e se torna mudo. Sabe qual que é a meta de Satanás nessa quarentena? É te tornar cego, surdo e mudo, para que você não veja as coisas verdadeiramente do Senhor, para que você não ouça mais a voz de Deus e para que você não fale mais da palavra do Senhor. Bispo, então não está falando só de estátuas, não. Está falando de tudo aquilo que você coloca como adoração no lugar de Deus. Eu falo, eu continuo, eu paro ou eu falo? Então eu vou falar. Meu pastor, meu primeiro pastor, ele morreu há algumas semanas. Na verdade ele não morreu, ele viveu. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Antes desse velhinho morrer, de 80 e poucos anos, eu fui visitá-lo porque o Senhor me deu um sonho. E eu fui ceiar com ele. Fiquei alguns dias na casa dele. Ele havia deixado todas as empresas que ele trabalhou a vida inteira e ido morar num lugar bem no meio do mato, bem escondido. Esse homem começou a plantar, cultivar e criar gado. Quando você olhava para os gados dele, o gado dele era gordo, vistoso. Mas quando passava a cerca para o vizinho, os gados estavam magros. Quando você olhava a grama dele estava verde. Mas quando você olhava a grama do vizinho, estava seca. Quando você olhava as plantas dele, as plantas estavam lindas. Mas quando você olhava as plantas do vizinho, nem plantas haviam. E ele falava para mim, Rafael, o Senhor nos ensinou a não plantarmos duas sementes no mesmo local. Ou seja, Rafael, Deus não criou os transgênicos, quem criou foi o homem. Esse homem sábio, esse sábio homem da minha vida, que me ensinou os verdadeiros passos do Evangelho, esse homem que me ensinou o caráter de Cristo, um presbiteriano cheio do Espírito Santo, muito sério, de muito caráter, de uma mulher só, uma esposa só. Ele morreu há alguns dias e eu lembro de algumas palavras que ele deixou, e ele fez um vídeo falando a respeito. Tem o vídeo? Tem? Tem aí? Dá para conseguir? Ele fez um vídeo falando a respeito. Eu pedi para ele mandar uma mensagem para a minha igreja. Lembro-me que a igreja dele o tirou, porque a igreja que ele havia dado a vida, muito, lógico, abaixo de Cristo, mas entregado aquilo que ele entendia por evangelho, e eu sou um deles, não gostava mais do jeito que ele pregava, porque ele era muito bravo, muito sério. Então o substituíram. E um dia ele ficou tão chateado que ele saiu e foi embora. Eu lembro que aquele dia eu pude pedir perdão para ele por aquela igreja. E eu falei para ele, aquela igreja sou eu. Esse Então aqui é eu meu... mostrei os mais de, na época, 1000 pessoas. Acho que já estava até chegando em 2000, já havia passado. Só em Curitiba, fora as outras igrejas. E falei para ele, olha, esses são seus netos espirituais. Eles te conhecem, você não os conhece, mas eles te conhecem. Eles fazem parte do evangelho que você pregou para mim. Com uma roupagem meio doidona, porque eu sou mais doidão, ele dava risada. Mas muito séria. E isso é graças à sua vida, tudo que você fez. Eu pude honrá-lo, pude cear com ele. Eu lembro que os anjos entraram na sala, até as minhas filhas viram os anjos. O Josh estava na barriga ainda, 3 anos atrás. Era na época da chikungunya, no meio do Mato Grosso, no meio do Pantanal. E o povo estava com medo, e mulheres grávidas nem saíam da rua. E eu estava viajando com a minha esposa com uma barriga enorme. E eu perguntei para um cantor muito famoso evangélico, por que ele não tinha filhos. Sabe o que ele disse para mim?
Porque eu ia ter, mas aí eu fiquei com medo da chikungunya e a gente decidiu não ter. Eu não entendo alguns evangélicos, sinceramente. Bem famoso, hein? Canta umas músicas bem legais. Que fé é essa, irmão? O pior de tudo é que tem tantos seguidores, porque hoje as pessoas nem sabem mais o que seguem. Deixa eu te dizer uma coisa, o Joshua nasceu com 4.200. Ele é um touro de forte. Nunca teve nenhuma gripe. Graças a Deus. Porque o Senhor cuida dos seus, que tem fé na sua palavra e não no que o mundo diz. E aquele momento eu pude pedir para ele, eu estava andando com ele num Opala que eu andei com 14 anos. E ainda até aquele tempo ainda o Opala estava bom ainda. Pensa num velhinho que as coisas não quebravam, que tudo dava certo, tudo lhe ia bem, como o Salmo 1 diz. E tudo lhe irá bem, será como árvores plantadas junto a ribeiros. E tudo lhe irá bem. E eu falei, pastor, manda uma mensagem para o povo lá da igreja, para a nossa igreja, 90% são novos convertidos. Manda uma mensagem para eles te conhecerem, para eles ouvirem você falando. E ele mandou uma mensagem dentro do carro, eu pude gravar. A gente estava num calor, eu estava até em trajes bem à vontade, mas eu quero mostrar para você. Assiste isso. Esse aqui é meu primeiro pastor, o homem que ensinou Jesus pra gente, ensinou o caminho, me batizou, tá aqui. Meu primeiro pastor, eu tenho a oportunidade, a honra de estar andando com ele agora nos 80 anos de sabedoria. Vocês vão perguntar se eu ainda tenho a carteira de habilitação. É mesmo. E ó, como o Senhor conserva os dele. Olha como o pastor está com 80 anos, dirige, toca gado, cuida da criação, monta cavalo, faz tudo. Né, dona Clô? Isso é a vitalidade de servo de Deus, né? Glória a Deus. Já passou por algumas curas, cura de câncer. O povo fala que não tem cura, pastor. Como é que é isso? 3? Para mim foram 3, né? 3? 3 cânceres. Então que o rei de Globo fala que não tem cura é mentira. Com Jesus tem, né? Mas eu não fui lá no Valdomiro, entendeu? Não. Ele não foi no Valdomiro, ele falou. Deixa uma mensagem para essa molecada que está entrando, começando a conhecer o caminho de Jesus agora, pastor. Está começando a entender. É o caminho melhor que eu vou ensinar para vocês. E fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. E para você caminhar nesse caminho, vai ter sempre uma voz que aparece lá em Isaías, que vem atrás dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, firme-se nesse caminho e você vai receber, vai chegar lá na glória e passar pela porta, a entrada celestial. Firme-se na palavra do Senhor, seja mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Amém. Amém. Fala um oi pro pessoal, dona Clô. Deus abençoe a todos e que realmente... Ele tem agora, eu creio que desfrutado dos galardões. Não quero discutir aqui se ele pode ver ou não, mas se ele estiver vendo, talvez ele se alegre com a palavra. Mas eu fiquei imaginando o dia que ele se foi, como será que foi a recepção desse homem no céu? Porque ele é o homem de verdade mais extraordinário que eu conheci. Eu quero terminar essa palavra lendo o que ele leu ali, o que ele disse para nós. Isaías, do capítulo 30, versículo 20, diz assim: embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ou seja, talvez você esteja passando por aflição, por dificuldades, aquele povo também passou de Israel, ele permanecerá com vocês e lhes ensinará, ou ele permanecerá com vocês para lhes ensinar, tendo em vista aqui o Espírito Santo, naquela época não revelado ainda, mas a nós sim. Vocês verão o seu mestre com os próprios olhos. E os seus ouvidos o ouvirão.
vocês vão ver e vão ouvir. Se vocês forem dele, permanecerem no caminho, vocês vão ver e vão ouvir. Vão ser diferentes daqueles que às vezes até ouvem, mas não vêm. Não, vocês não. Vocês não. Vocês que são de Deus verdadeiramente. Vocês que seguem o caminho. Que talvez sejam arrebatados ou vão morrer, mas no Senhor e desfrutarem da vida eterna e dos galardões eternos. Vocês vão ser diferentes no mundo. Vocês vão ver e vão ouvir. Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão o seu mestre com os próprios olhos, e os seus ouvidos o ouvirão. E aqui está escrito assim, ó, o que ele disse: e uma voz atrás de vocês dirá. Sempre vai ter uma voz atrás de você. Olha do que ele estava falando, cara. Sempre vai ter uma voz atrás de você falando: não vai por esse lugar que é errado. Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Você é meu. Para de ouvir besteira, volta. Sempre haverá uma voz te incomodando. Na verdade não é incômodo nenhum. Uma voz que te ama o tempo todo. Te ama 3 vezes. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer voltem para a direita, quer para a esquerda. Então, quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e as suas valiosas imagens de ouro. Vocês saberão tanto que vocês são de Deus. E olha, deixa eu te dizer, você que se desviou nesses dias, vocês vão saber tanto e ouvir essa voz que está atrás de vocês dizendo que vocês vão destruir a prata e o ouro que vocês colocaram na frente de Jesus. Porque vocês ouvem essa voz. Porque vocês sempre terão essa voz. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata, todos, e as suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com a chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muita pastagem para os seus animais. Pai, eu agradeço por ter tido um homem desse na minha vida. Eu agradeço, Senhor, pela dona Clô que ainda está aqui, porque eu sempre desejei ter uma esposa discreta como ela, uma esposa temente a Deus, uma esposa que honrasse, que me honrasse como ela sempre honrou seu marido até o fim. Peço que o Senhor guarde o coração da Letícia, do Valtinho, de toda a família, dos netos. Porque esse homem... Obrigado, Senhor Deus, porque no meio de tantos lixos e de tantas pessoas más que eu conheci, eu sempre me voltava como base para ele, que sempre foi um homem do Senhor. Por mais que ele fosse às vezes chato, porque ele era bravo, ele sempre dava um sorriso depois que brigava com a gente. Até quando a gente se vingava dele, fechava a boquinha das abelhas. Obrigado, porque eu sei que o Senhor estava me treinando lá atrás, com 14 anos, com esse homem, para ser um pastor e me parecer com um verdadeiro pastor. Não digo que eu tenha alcançado o Senhor, mas continuo correndo para o alvo. Pai, eu quero te pedir sobre todos os que estão ouvindo a palavra agora, não só ouvindo, mas prestando culto, mas também aqueles que agora começaram a aprender isso e chegaram agora e estão assistindo porque começaram a ouvir, mas que eles não só ouçam a voz, mas que eles comecem a ver a luz do Senhor. Que eles nesse momento fiquem cegos para o mundo, que entre verdadeiramente uma cegueira na vida deles para o mundo, e que os olhos, as escamas caiam, e os olhos sejam abertos para a tua luz verdadeira, que é o Senhor Jesus. Mas eu oro também por este, Senhor Deus, que nessa quarentena tem se perdido. Ao invés de estarem mais firmes, estão mais
abalados, por aqueles, Senhor Deus, que ainda precisam. Eu vejo que o povo realmente é uma massa de manobra, e eu creio que o Senhor quis dizer isso quando disse: esse povo é um povo como ovelhas sem pastor, porque eles precisam de guias, mas só tem tido guias cegos. Primeiramente eu peço que nós, pastores do alvo, não sejamos esses guias, porque nós queremos não só ouvir a voz, mas ver a luz. Não queremos ser guias cegos. E segundamente, Senhor Deus, eu te peço que esse povo que está agora ouvindo também veja a luz, deixe de só ouvir e passe a praticar. Também quero colocar a estrutura que nós trabalhamos para ter. Nós sabemos que o Senhor não precisa disso, nós é que precisamos. Mas eu nunca vi um pai ficar bravo com um filho que queria um quarto legal. Então, Pai, eu quero pedir que um milagre aconteça e que o Senhor toque na vida de pessoas para que salvem essa estrutura que nós sabemos que não é a casa de Deus, é só o quarto dos filhos, porque a casa de Deus somos nós. Mas ainda assim, sabemos que precisamos de um lugar para congregar, porque prestar culto nunca deixou de ser a congregação reunida. Por isso o Senhor pediu, mandou que Faraó liberasse aquele povo para que eles te prestassem culto no deserto. Que os faraós desses dias liberem o povo para que te prestem culto nesse tempo de deserto. Mas, Pai, eu oro para que primeiramente a consciência e o discernimento dos céus venha sobre todos esses que estão ouvindo, assistindo, que não só ouçam, mas vejam, que não só ouçam a voz, mas vejam a luz, que sejam não só ouvintes, mas praticantes, e possam ter muito mais do que uma fé, mas uma fé com atitude. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fica no alvo, em nome de Jesus. Amém.